A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Eu louvo a Deus, porque Deus ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que ele tem cuidado de nós em meio a tantas dificuldades. O Senhor tem estendido as suas mãos para estar nos guardando e nos protegendo. Nesse momento eu estou aqui para postar mais um comentário de uma das nossas lições. A última lição desse primeiro trimestre aí da CPAD do ano aí de 2020. A lição de número 13, de 29 de março. A lição de hoje traz como título o Novo Homem em Jesus Cristo. Um tema muito importante que nos apresenta a nova vida que nós recebemos através de Cristo Jesus. É possível que aqueles que se aproximam de Cristo, aqueles que são alcançados por Ele e que começam a desenvolver em suas vidas a vida de Cristo, que eles sejam uma nova criatura, que eles sejam um novo homem, justificado por Cristo para viver uma vida de santidade diante de Deus. Então esse é o título da nossa lição, o novo homem em Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. O textual da nossa lição, isso aí no livro de Efésios, capítulo 4, verso 13, que nos apresenta o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Um texto muito importante, que nos traz uma lição, nos traz ensinamentos maravilhosos. Contextualizando aí esse texto no livro de Efésios, capítulo 4, aí o textuário nos apresenta apenas o verso de número 13, mas eu quero ler o verso 11 até o verso 13. O verso 11 nos diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Muito interessante esse texto, porque esse texto aqui, em primeiro momento, ele está nos apresentando aqui os dons ministeriais, como também aí inserido dons espirituais, que é claro que os dons ministeriais aqui apresentados são também dons do Espírito. É importante nós observarmos que geralmente as igrejas, elas trabalham muito, dão muita ênfase aos 9 dons ali inseridos no livro de Coríntios, 1 Coríntios, como se os dons do Espírito fossem apenas aqueles 9 dons. Mas, na verdade, a Bíblia nos apresenta dons ministeriais. São vários os dons apresentados na Bíblia, e eu até diria que os dons espirituais eles são infinitos. Eles não se limitam apenas àqueles que são apresentados na Bíblia, porque Deus ele pode capacitar com o seu Espírito os seus servos, homens, com dons espirituais de maneira infinda. Então aqui, nesse texto aqui que nós lemos mais especificamente, nos apresenta aqui dons ministeriais, quando nos traz aqui outros dons, além dos dons mencionados na lista dos dons, daqueles dons de 1 Coríntios, como o dom, lá no caso, o dom de profecia, de língua, variedade de língua, interpretação de língua, etc. Aqui nos apresenta alguns dons, como, por exemplo, a uns foram dados, uns foram chamados para ser apóstolos, profetas, aqui numa outra configuração, evangelistas, pastores, mestres. Então são dons ministeriais. E aqui o interessante, que é o foco aqui da nossa lição, quando nos fala sobre o novo homem em Cristo Jesus, aqui o texto ele nos apresenta, depois de ter aí, no caso, trazido a lista de alguns dons ministeriais, o verso de número 12 nos diz que esses dons foram dados
no caso aí a igreja, como o próprio verso 12 nos dá a entender aí que se refere a dons dados à igreja, quando diz assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, olha, uma vez que esses dons são dados e o texto nos apresenta que a finalidade desses dons é exatamente o aperfeiçoamento dos santos para desempenhar o serviço, a obra que lhes fora conferida por Cristo, por Deus, e nos diz exatamente que esse serviço desenvolvido pelos santos é com a finalidade de edificação do corpo de Cristo. E nós sabemos que o corpo de Cristo é a igreja. Mas é interessante nós observarmos que o corpo de Cristo, ele é a igreja. Há uma obra de Deus para ser realizada por meio da igreja. Todos nós somos membros um dos outros e fazemos parte desse corpo que é a igreja. Então nós somos essa sociedade espiritual no aspecto de pertencermos a um mesmo corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. E é interessante nós observarmos que esses dons que são dados à igreja, tanto os dons espirituais quanto os dons ministeriais, eles são dados exatamente com o objetivo, como nos diz aí no verso de número 12, com o objetivo do aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento dos santos, para que todos sejam edificados enquanto corpo de Cristo e atinjam um objetivo. E esse objetivo é exatamente o que nós podemos ver no caso aí do verso de número 13, que é o texto da lição, do texto áureo, quando diz o seguinte, até que todos cheguemos. Então a ideia aqui é que esses dons, essas capacitações espirituais, é com a finalidade de que todos cheguemos. E a ideia aqui do todo chegar fala exatamente dessa conjuntura da unidade do corpo de Cristo. Então esse alvo a ser alcançado não é algo individual. Isso aqui é muito interessante. É para nós mostrarmos que Deus usa cada um para dar sua parcela de contribuição no corpo, para que enquanto igreja, enquanto um único povo, um só povo, nós alcancemos um objetivo. Qual seria esse objetivo? Voltemos para o texto que a lição nos apresenta, até que todos cheguemos a quê? Aqui o objetivo, a unidade da fé. Que todos sejamos um na fé. Cheguemos o quê? Ao conhecimento do Filho de Deus, a conhecer plenamente a Jesus, uma vez que se nós estivermos funcionando como um membro do seu corpo, será ele quem estará dirigindo este corpo, porque ele é a própria cabeça do corpo. Então é isso que o texto nos apresenta, que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então a ideia aqui do alcançar esse status, a chegar ao Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, é importante nós observarmos que nós temos uma meta, uma estatura para atingir, e essa estatura é crescer à semelhança do varão perfeito que é Cristo. Então a igreja, e cada um de nós temos a nossa responsabilidade enquanto membro da igreja, enquanto membro do corpo de Cristo, a meta da igreja é atingir a estatura de Cristo. Eu não sei se você já parou para pensar o que isso significa. Isso quer dizer que cada um de nós, enquanto membro desse corpo, enquanto membro do corpo de Cristo, nós estamos contribuindo na formação do corpo espiritual de Cristo. E uma vez que Cristo é perfeito, o seu corpo também tem que ser perfeito. E há uma estatura para ser alcançada, há um selo de qualidade, podemos dizer assim, do corpo de Cristo, que ele tem que ser alcançado. E cada um de nós temos que ter a preocupação para perceber se nós estamos de fato marchando, indo ao encontro
do ideal que Cristo tem para a sua igreja, que é atingir a estatura de varão perfeito, ou seja, que é de fato ser o seu corpo, ser a sua noiva, ser a sua igreja. Então nós percebemos que deve haver um compromisso de cada um de nós com o corpo, um compromisso com a igreja enquanto corpo de Cristo, para que nós possamos atingir a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. E a perfeição, individualmente, nós jamais alcançaremos e nem por nós mesmos. Mas é necessário que nós, como o apóstolo Paulo, ele nos ensina, que Cristo ele esteja sendo gerado em nós. E à medida que Cristo esteja sendo gerado em nós, que nós possamos morrer a cada dia, não vivermos para nós mesmos, como o apóstolo diz, não viver mais eu, mas Cristo passar a viver em mim. Então esse é o teu desafio, é o meu desafio, é o nosso desafio enquanto igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então há uma estatura, há uma medida para nós preenchermos, para nós alcançarmos, através de todo o processo da salvação. Ali é o arrependimento, a justificação, a regeneração, a santificação, que é um processo contínuo, e por fim, a glorificação do nosso corpo. Então é necessário que nós estejamos comprometidos com essa meta no corpo de Cristo, que é a nossa responsabilidade de cada um de nós enquanto igreja do Senhor. Então essa é a tua responsabilidade, essa é a minha responsabilidade diante do Senhor, para que de fato nós sejamos gerados como um novo homem em Cristo Jesus, como membros do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí, na verdade prática da nossa lição, nós temos o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Que esse texto nos apresenta que, vivendo a verdadeira salvação em Cristo, e Cristo sendo gerado em nós, isso nos leva a uma perfeição moral, espiritual e ética. Não que nós consigamos ser perfeitos moralmente, espiritualmente e ético por nós mesmos, mas é pela obra que Cristo está realizando em nós e através de nós. E é necessário que nós entendamos, como nós falamos no texto áureo, que nós temos uma meta, um alvo a ser alcançado, que é exatamente nos tornarmos verdadeiramente corpo de Cristo. E esse processo de salvação, ou todo o processo da salvação, tem como objetivo exatamente nos aperfeiçoar diante de Deus, no aspecto moral, no aspecto intelectual, no aspecto espiritual, porque Jesus ele fez homem e ele em tudo, ele foi obediente a Deus, foi um homem perfeito, e através dele ele também quer nos aperfeiçoar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o texto da leitura bíblica em classe, que a lição nos apresenta, está no livro de João, capítulo 3, verso 1 ao 16, um texto bastante conhecido da comunidade evangélica e também até mesmo daqueles que não pertencem a essa comunidade. E eu quero estar apresentando e meditando com os irmãos nesse texto, que ele exatamente é um dos textos fundamentais que nos traz a história, que nos apresenta a exigência de Deus quanto ao novo nascimento. Uma vez que a lição nos apresenta o novo homem em Jesus Cristo. Quem é esse novo homem? É o homem nascido do Espírito, é o regenerado. Esse novo homem é exatamente o homem nascido de novo. Louvado seja Deus. Aí então, no verso 1 do capítulo 3, a minha garganta está um tanto quanto irritada, mas nós temos aí no verso 1 do capítulo 3, nos apresenta o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então aqui o texto, logo a princípio, nos apresenta duas características dessa personagem.
Primeiro é que esse homem ele era um fariseu. Fariseu era exatamente um grupo de religiosos, de intelectuais, pessoas que tinham um vasto conhecimento da lei, da Torá, era vamos dizer assim, eram grandes zeladores, vamos dizer assim, da lei, no sentido de ensinar a lei, de cobrar o cumprimento da lei. Se eles obedeciam, aí já é uma outra questão, ou a forma como eles obedeciam, ou até que ponto eles eram moralmente aconselháveis de serem seguidos naquilo que eles pregavam. Que em dado momento, a Bíblia coloca muito bem em relação aí aos fariseus, aos religiosos dessa época. Jesus os acusa de poder colocar um fardo muito grande sobre os homens e nem eles mesmos levarem. Mas o certo é que eles eram um homem que detinha um certo conhecimento da Torá, um conhecimento religioso. Então a primeira característica desse homem, que é Nicodemos, que ele vem a Jesus, é que ele era um fariseu, mas ele não era um mero fariseu. O texto nos apresenta que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era príncipe dos judeus. Então, ele era alguém de influência, existia um papel de liderança, um papel de governo, de influência dentro do próprio grupo dos fariseus. Então, ele não era uma pessoa qualquer, ele era um mestre. Ele era um rabi dentro desse contexto aqui, judaico, farisaico. Então esse era o homem que agora ele vai ter uma experiência com Jesus. E é importante o que o texto nos apresenta aí no verso 2, que diz o seguinte, que este, no caso Nicodemos, esse príncipe dos judeus, este foi ter de noite com Jesus. São várias as leituras que se fazem em relação à questão aqui de Nicodemo ter tido com Jesus à noite. Por que ele foi à noite? Aí existem várias leituras. Para alguns, o fato dele ter procurado Jesus à noite era exatamente para não se expor, uma vez que ele era um mestre, ele era um fariseu, e ele de repente procurar Jesus para poder buscar ensinamentos, orientação de Jesus, seria algo vergonhoso para ele. Um mestre está buscando ser ensinado por outro mestre, o qual inclusive eles, os fariseus, perseguiam. Então alguns vão fazer essa leitura, que seria então pelo ato, assim, por querer esconder a sua identidade, por não querer tornar público, assim, no caso, de uma maneira mais expressiva, ele procura Jesus à noite. Seria uma leitura, apesar de que quando ele procura Jesus à noite, Jesus estava cercado dos seus discípulos. O certo é que Nicodemos aqui ele procura Jesus à noite. Outros já colocam que seria, por ser uma pessoa muito ocupada, seria, no caso, um momento mais ideal. E o próprio Jesus, pelas suas ocupações diárias, seria um momento em que ele teria um tempo maior para atender Nicodemo. Então, são várias as leituras que eu penso que não vem a caso, mas o certo é que o texto nos apresenta que Nicodemos procurou Jesus, e o período que ele procurou foi exatamente à noite. E ao procurar Jesus, ele se aproxima de Jesus. Já eu acho muito interessante a maneira como Nicodemos ele aproxima de Jesus, porque ele aproxima reconhecendo, não sei se de fato reconhecendo, ou por ser um fariseu, se havia ali um tom de ironia, ou ele queria tratar ou travar um diálogo com Jesus, construir um diálogo de mestre para mestre, e daí ele chamar Jesus de mestre, uma vez que ele era, no caso Nicodemos, ele era reconhecido como um príncipe, como um mestre, e ele queria então mostrar de mestre para mestre, vamos conversar. Mas o certo é que ele chega, ele aproxima de Jesus, o chamando de rabi, de mestre. E ele diz então, rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então ele testemunha que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. É interessante aqui, a despeito dos comentários, porque pelo menos aqui, nem que seja por meio da palavra,
Nicodemos reconhece que Jesus é um mestre diferente, que ele vem da parte de Deus. Se ele está querendo, se é um falso elogio, como boa parte dos fariseus eram falsos, se era um falso elogio ou eram palavras verdadeiras, não se pode saber. Dá a entender que havia, você subentende que havia de fato um interesse por parte de Nicodemos em conhecer Jesus. Dá a entender que havia esse interesse. Então, o que o texto nos apresenta é que ele chega com essas palavras, ele se aproxima de Jesus. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, e ele diz o porquê de chegar-se a essa conclusão. Ele diz exatamente, és mestre vindo da parte de Deus, porque, essa é a explicativa, para eles chegarem a essa conclusão, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Isso aqui é muito interessante, o testemunho de Nicodemos. Vamos partir do princípio que era sincera as palavras de Nicodemos. Ele está dizendo que, olha, tu és diferente, porque por mais que alguém queira questionar o fato de que tu é, no caso, um nazareno, que conhecemos a tua procedência, sabemos quais são os teus familiares, os teus pais humanos, por mais que nós percebamos e saibamos quem é você, há uma coisa que nós não podemos negar, que são exatamente os sinais que tu fazes, que é uma prova da manifestação do poder de Deus que há em você. Então, Nicodemos, no mínimo aqui, ele admite que Jesus, ele é um mestre diferente e que há o poder de Deus na vida de Jesus. Então, ele admite isso e eu creio que essas palavras, elas sejam sinceras no coração de Nicodemos. Eu creio que sejam sinceras. Quando ele diz, olha, tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer, nós não fazemos essas coisas. Esses sinais nós não temos condição de fazer, então esses sinais só pode ser o poder de Deus que atua na tua vida. Então aí ele chega a essa conclusão, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos tinha experiência, conhecimento dos sinais que Jesus operava. Agora é interessante o verso de número 3, a resposta que Jesus dá a Nicodemos. Talvez se fosse eu, se fosse você, ou se fosse um líder humano, ele iria, no caso, conversar com Nicodemos, iniciar a conversa, o diálogo com Nicodemos, já quem sabe agradecendo a Nicodemos pelo reconhecimento em relação à sua pessoa, à sua identidade, elogiando também, quem sabe, trazendo palavras de elogio para Nicodemos, dizendo também que ele era um grande homem, ele era uma grande representação, que ele era um grande vulto dentro da sociedade. Porém, Jesus, de maneira nenhuma, ele leva o diálogo para esse âmbito. Talvez, eu não sei, Nicodemos, o interesse inicial de Nicodemos fosse aproximar de Jesus para ter um diálogo, quem sabe ali adquirir mais informações, adquirir mais conhecimentos, travar um diálogo teológico, quem sabe, a princípio, quem sabe fosse essa a intenção de Nicodemos. Porém, o que nós percebemos aqui no texto é que Jesus, ele percebe a verdadeira necessidade de Nicodemos. E dá a entender que o próprio Nicodemos, talvez ele não tinha a intenção de expor a sua necessidade para Jesus. Mas o certo é que Jesus via o que era mais importante naquele diálogo, naquele momento, que não era traçar um discurso teológico. Não era traçar um discurso teológico. E eu acho isso tão significativo que muitas das vezes aqueles que exercem lideranças, eles querem, por exemplo, numa dada oportunidade, até mesmo de, quem sabe, poder interagir com alguém que detém um certo conhecimento intelectual, religioso, por exemplo, muitas das vezes não percebe o momento de, à luz da palavra de Deus, mostrar que o verdadeiro conhecimento que o homem tem que adquirir é o conhecimento de Deus.
Então, nós percebemos aqui que Jesus, nesse momento, ele percebe que o que mais Nicodemos precisava não era de um diálogo teológico, não era de algumas lições para crescer ali o seu elenco cultural, o seu capital cultural religioso, não. Jesus percebe a necessidade de Nicodemos. Então, olha o que o texto nos apresenta. Depois que Nicodemos faz esse elogio a Jesus, etc., no verso 3, olha a reação de Jesus. Olha o que nos diz o verso 3. E Jesus respondeu e disse-lhe, respondeu a quem? A Nicodemos, e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Gente, isso aqui é tremendo. Nicodemo está falando de Jesus, elogiando Jesus, que ele é o mestre, que ele faz sinais e que ele vem de Deus. E Jesus vem com um discurso que certamente Nicodemo jamais imaginava que o diálogo fosse levado para esse caminho. Então, Jesus chega para Nicodemos e o surpreende, dizendo o seguinte: olha, Nicodemos, na verdade, essa expressão na verdade, que é um recurso literário para dar ênfase, para mostrar o quanto é importante aquilo que se tem de fazer. Então, quando Jesus diz na verdade, está dizendo, olha, o que eu estou falando para você não é só importante, é importantíssimo. E ele usa isso 2 vezes, esse recurso, ao mostrar a Nicodemo o que ele tinha que fazer. Então, Jesus ele diz, olha, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então agora Nicodemo ele é totalmente desestruturado, ele perde o chão intelectual porque ele não entende o que Jesus está falando. Ele não está, vamos dizer assim, ele não está intelectualmente, espiritualmente preparado ou à altura de entender o que Jesus está dizendo. Olha, Nicodemo, você precisa nascer de novo, porque se você não nascer de novo, uma vez que você reconhece que eu vim de Deus, que eu sou um mestre, vindo da parte de Deus, para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E é importante nós observarmos que Nicodemo sabia muito bem, como todo homem sabe, o processo de nascimento natural. E ele sabia que o homem nasce apenas uma vez. Nasce para a vida. Não é possível ninguém nascer uma segunda vez. E aí, diante disto, diante desse desafio, dessa novidade que Jesus traz para Nicodemos, nós vimos a reação de Nicodemo, a reação aparentemente até ingênua, infantil de um mestre. Quando ele diz para ele, olha, se Jesus está dizendo que ele tem que nascer de novo, aí ele pergunta para Jesus, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? É algo bobo e ao mesmo tempo emblemático. Porque de fato o homem só nasce uma vez. Só que o que Jesus está falando para Nicodemo é de um nascimento espiritual. E apesar dele ser, no caso, um mestre ali na lei, um fariseu, alguém que tinha um conhecimento da lei, ele não tinha um conhecimento de Deus, um conhecimento espiritual. De fato, ele ainda não tinha experimentado o novo nascimento, a vida de Deus na sua vida. Então ele vai e pergunta, como qualquer uma outra pessoa perguntaria na sua ingenuidade quanto às coisas espirituais. Ele vai e pergunta, olha, disse Nicodemo, como pode um homem nascer já sendo velho? Porventura, ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha que questionamento bobo, mas era o chão, era o âmbito de conhecimento que Nicodemo tinha quanto ao nascer. Você não, é como se ele dissesse, olha, é impossível alguém nascer de novo. É como se ele dissesse, é impossível, não se pode, depois de ter nascido, um homem já velho, entrar no ventre da mãe e nascer de novo, é porque o processo não é assim. É o que Nicodemos coloca diante de Jesus. E aí o verso 5, eu acho interessante o verso 5, o que Jesus fala para Nicodemo, olha. Jesus respondeu,
na verdade, novamente, ele enfatiza a importância do que ele está dizendo. Na verdade te digo, aquele que não nasceu, olha, no primeiro momento, no verso 3, ele fala de nascer de novo. Nicodemo não entende. Jesus agora começa a identificar as condições ou como se dá esse novo nascimento. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí o verso 6, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele passa isso para Nicodemos, e aí o verso 7 ele diz, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo, e aí ele começa a explicar como é esse processo do novo nascimento. Indo por parte, é interessante nós observarmos que Jesus ele vai explicar esse processo de nascimento para Nicodemos. Aí nós temos, por exemplo, no verso 5, quando Jesus disse, e respondeu Jesus, na verdade te digo, aquele que não nascer da água. O primeiro tipo de nascimento que Jesus coloca aqui, o que não nascer da água e do Espírito. Que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, a primeira parte do texto aqui que Jesus apresenta é o nascimento, aquele que não nascer da água. Olha, nascer da água é um ponto discutido dentro do âmbito teológico, porque o que seria nascer da água? Olha, há várias leituras quanto, no caso, a esse nascimento, esse nascer da água. Alguns vão dizer, por exemplo, que nascer da água é uma referência ao batismo na água, que seria, no caso aí, o batismo seria uma condição para a salvação, ser batizado na água. Alguns vão dizer que seria isso, que para, no caso, ver o reino de Deus, é necessário o batismo nas águas como condição para a salvação. Porém, nós percebemos que há uma problemática nessa afirmação, não que o batismo nas águas não tenha valor, mas porque exatamente o batismo não salva. A salvação, segundo a Bíblia, Efésios 2, verso 8 e 9, a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso, no caso, é um dom não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Então, o nascer, no caso, como o texto fala aqui, Jesus coloca aquele que não nascer da água, e nós sabemos que o batismo ele é um símbolo do novo nascimento, sim. É um símbolo do batismo nas águas, é um símbolo do novo nascimento, mas nós não podemos afirmar categoricamente que quando Jesus fala nascer da água, está colocando que necessariamente o batismo nas águas é uma condição para ser salvo, porque aí nós estaríamos entrando em uma contradição, porque em primeiro lugar, porque é pela graça que nós somos salvos, e nem todos os salvos terão a oportunidade de se batizar nas águas. Então essa é uma observação que eu acho fundamental. Uma outra leitura quanto que seria nascer, no caso da água, alguns diriam que seria o ato do arrepender-se, indicado no batismo. Que o batismo é o que? É um símbolo, uma manifestação do arrependimento. Então aqui no caso nascer da água seria no caso o ato do arrependimento que levaria alguém ao batismo nas águas. É uma outra leitura, se nascer da água como sendo um símbolo, uma menção ao arrependimento, que levaria, no caso, ao nascer do Espírito, consequentemente, que o Espírito Santo ele passa a habitar na vida daquele que é regenerado pelo próprio Espírito Santo, que opera, no caso, aí, a obra do arrependimento. Uma outra leitura em relação à questão do batismo ou do nascer das águas seria mostrar esse paralelo, no caso, entre o nascimento físico, que seria uma necessidade para que se nascesse espiritualmente, ou seja, colocando que esse contraste de como é o nascimento na água, como é o nascimento físico,
e como é o nascimento espiritual. Então, alguns também fazem essa leitura que era necessário nascer da água e do Espírito, mostrando um contraste, que para nascer no Espírito era necessário que alguém nascesse fisicamente, ou seja, não se pode nascer do Espírito sem ter nascido fisicamente. Seria uma leitura, né, que alguns colocam, e mais outros também vai dizer que a ideia aqui do nascer da água e do Espírito, que a água é mais um sinônimo do Espírito. Então, nascer da água seria um sinônimo do Espírito. E há também aqueles que dizem que a ideia de nascer da água seria nascer da palavra, a água aqui como simbolizando esse trabalhar da palavra, de ser transformado pela palavra, que ao mesmo tempo é a palavra quem traz a experiência do Espírito Santo. Uma vez que o ouvir vem pela palavra, e no caso a fé vem pelo ouvir, melhor dizendo, e o ouvir vem pela palavra de Deus. O certo é que Jesus, ele apresenta aqui a Nicodemos que era necessário ele nascer da água, com esse elemento vivificador, esse elemento purificador, e nascer do Espírito, que é exatamente o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então era necessário para Nicodemos que ele pudesse ter essa experiência de um novo nascimento, e esse novo nascimento era exatamente nascer da água e nascer do Espírito. Ou seja, era um nascimento, no mínimo, era um nascimento espiritual. Então, Jesus, ao mencionar os elementos água e Espírito, está falando da experiência que Nicodemos precisaria ter para ver o reino de Deus, que é uma experiência espiritual, uma vez que fisicamente ele já havia nascido. E aí, Jesus começa a explicar essa experiência. Quando ele diz no verso 6, o que é nascido da carne é carne, ou seja, aquilo que é nascido do varão, é carne, você já conhece. E o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, o nascimento que te ofereço é um nascimento espiritual, um nascimento que somente Deus pode operar, porque aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Aí o verso de número 7 nos apresenta: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, não fique espantado, não se estranhe pelo fato de Deus estar te dizendo que você tem que nascer de novo. Ou seja, você não deve se estranhar, como mestre que você não deve se estranhar. Porque é como se Jesus estivesse dizendo: olha, a carne, o sangue, a circuncisão ou a incircuncisão não é do reino dos céus. Então você não se maravilhe, não se escandalize, não ache estranho que para entrar no reino dos céus é necessário nascer do Espírito. É isso que Jesus está dizendo. Aí o verso 8, eu acho muito interessante esse texto, é muito importante. Aí Jesus diz o seguinte, olha, o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que texto maravilhoso. Jesus está dizendo, explicando para Nicodemos, que o novo nascimento é como a ação do vento. O vento, no caso, como ele coloca aqui, o vento assopra onde quer, ouve-se o som, a voz do vento, porém não sabe de onde o vento vem e nem para onde o vento vai. Sente-se o vento soprando, mas não sabe a direção de onde o vento está vindo, assim como não sabe para onde o vento está indo. E ele diz que dessa maneira é todo aquele que é nascido do Espírito. O que nós podemos tirar dessa expressão de Jesus mostrando que aquele que é nascido do Espírito é como o vento que sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. O que eu tiro aqui de lições desse texto é exatamente que aquele que experimenta o novo nascimento, aquele que está sendo gerado em Cristo, ele é exatamente conduzido por Deus. Ele tem agora a sua vida dirigida por Deus e é Deus quem o conduz para onde ele quer. Muitas das vezes, por exemplo, nós que somos cristãos, que tivemos uma experiência com Cristo,
Quantas das vezes nós programamos a nossa vida espiritual, nós achamos que que vai acontecer desta e daquela maneira na nossa vida. Por exemplo, quando inicia o ano, nós fazemos plano, esse ano vai ser assim, 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 porque nós percebemos que pela conjuntura na qual nós estamos inseridos, que é possível que as coisas aconteçam mais ou menos como nós imaginamos, como se nós tivéssemos controle da nossa vida. E nós vamos perceber que dificilmente as coisas acontecem como nós, no caso, imaginamos. Dificilmente Deus nos conduzirá para onde nós queremos ir, para onde nós achamos que devemos ir. É interessante nós observarmos que quando você entrega a sua vida a Cristo, quando o vento do Espírito ele dirige a sua vida, é que é imprevisível os caminhos pelos quais Deus irá te conduzir. Hoje Deus pode estar te orientando para um lado, amanhã Deus pode estar te orientando para o outro. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é como um vento. Sente-se o vento, percebe-se o vento, mas não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que isso nos ensina? Nos ensina o seguinte: se a minha vida, se a tua vida está sendo dirigida por Deus, pelo Espírito de Deus, você tem que ter consciência e dependência de Deus para entender que não é você que programa a sua vida. Ter consciência que é Deus quem deve dirigir os teus passos na caminhada espiritual. E muitas das vezes nós não temos a sensibilidade espiritual para percebermos que deve haver uma direção divina na nossa vida para que Deus nos conduza em todos os âmbitos da nossa vida. No âmbito da família, do trabalho, dos estudos, das amizades, dos relacionamentos pessoais e interpessoais. Ou seja, a nossa vida como um todo, ela deve ser conduzida por Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Então imagine a nossa posição, ou como devemos nos comportar diante de Deus. Por exemplo, quantas das vezes nós queremos limitar a atuação de Deus, principalmente em relação, no caso, ao culto, em relação aos direcionamentos do que fazer num culto, na adoração, e às vezes nós engessamos todo o processo. É como se Deus ele fosse obrigado a operar dentro de um quadrado que nós pré-estabelecemos para o culto. Estou dizendo que não deve haver liturgia, não deve haver sim a organização, mas acima de tudo nós devemos ser flexíveis à direção do Espírito, ao que o Espírito Santo ele nos conduz na adoração. Se em dado momento Deus ele nos dirige para poder assumirmos uma postura, para tomarmos uma iniciativa no mundo espiritual, na maneira como cultuar, como ofertar, como nos comportar, como nos abrir para Deus na adoração, é necessário que tenhamos, que o Espírito Santo, como a Bíblia diz, ele tenha liberdade para isso, porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E a liberdade fala exatamente desse soprar do vento do Espírito. Mas em se tratando mais individualmente de cada crente, enquanto membro do corpo de Cristo, enquanto participante da igreja, que nós também somos igreja individualmente, somos membros do corpo de Cristo, é necessário que você entenda e que você permita que a tua vida seja conduzida como o vento, ou com o vento, ou pelo vento do Espírito.
nunca se esquecendo que o vento sopra onde quer, percebe-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Eu sempre, quando no passado eu meditava nesse texto, tive a oportunidade de poder trazer uma palavra para a igreja em torno desse texto. Eu sempre gostei de pegar, fazer uma dinâmica, é você pegar uma folha de papel e, no caso, segurá-la numa certa altura e dizer para o povo que alguém possa indicar ou dizer, eu soltando essa folha, onde provavelmente ela iria cair. Aí uns apontam para um canto, outro para o outro, e o mais provável é que ninguém acerte. Por quê? Porque quando eu solto uma folha ao som do vento, ela pode ir para qualquer lugar, não há uma determinação, uma determinidade em relação para onde o vento vai soprar, onde essa folha ela vai cair. Então essa é uma metáfora daquele que é nascido de novo. É saber que a nossa vida ela é conduzida por Deus e nem sempre ou dificilmente nós acertaremos dentro da nossa ótica humana para onde Deus ele quer nos conduzir. Certamente você tem essa experiência de você ter programado a sua vida espiritual, programado a sua vida material, ter planejado bem bonitinho dentro da tua ótica, ter planejado a sua vida e você perceber que ela tem sido conduzida para lugares que você jamais imaginava. E agradeça a Deus por isso, se você permite que a sua vida seja conduzida por Deus, porque a Bíblia diz que somente aqueles que é nascido do Espírito têm sua vida conduzida pelo Espírito. Isso é muito significativo. Porque se você é quem determina a sua vida, se você faz o que você quer, se você vai onde quer, se você realiza as coisas que você quer, mesmo sendo um religioso ou um cristão, isso prova que você não é conduzido pelo Espírito. Porque a vontade de Deus, ela sempre nos surpreende. Quando eu sou um tipo de cristão que eu conduzo a minha própria vida e ela não é conduzida, por exemplo, pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pela uma direção do Espírito, é questionável o meu nascimento ou o meu novo nascimento. De fato, eu nasci de novo, eu experimentei o processo da regeneração, uma vez que sou eu que conduzo a minha vida, eu sou a minha liderança. Eu não me deixo liderar nem por Deus, nem por homem, pessoas usadas por Deus para isso, mas eu me autolidero. É questionável o novo nascimento de alguém que não se deixa dirigir por Deus. Então grave isso no teu coração, que aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado como um vento. Sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então deixe o vento do Espírito te levar. É isso que Jesus, maravilha, que Jesus está falando com Nicodemos. Aí o verso 9, Nicodemo então respondeu e disse-lhe, mas como pode ser isto? Jesus explicou, quando me diz, olha, eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Falou do vento soprar, vai para um canto, vai para outro, assim é o nascido do Espírito, mas eu não estou entendendo nada. Nicodemo, então, ele diz para Jesus. Aí o verso 10 é interessante, o verso 10 nos apresenta. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Olha, é interessante. Gente, é interessante o que Jesus está dizendo aqui, porque aqui Jesus usa de uma figura de linguagem que é a ironia. É a ironia. Que quando ele diz, olha, tu és mestre, a ideia de alguém ser mestre é saber tudo. Um mestre é aquele que sabe das coisas. Então, olha, tu és mestre, mas tu não sabe de nada. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, tu és mestre em Israel e não sabes isto. Olha que figura de linguagem, a ironia. Então, ou seja, Jesus está dizendo, olha, você, por ser mestre, você deveria ter conhecimento dessas coisas.
E aqui eu chamo a atenção de você que se diz mestre, que se diz líder, que se diz pastor, que se diz homem de Deus. Qual o conhecimento que você tem de Deus? Você verdadeiramente tem conhecimento de Deus? Você conhece o mundo espiritual? Porque uma coisa é você adquirir conhecimento teológico, conhecimento bíblico. Isso você adquire nas literaturas. Tem livros e mais livros, bíblias e mais bíblias de estudo, que pode te tornar um grande comentador da Bíblia, um teólogo comentador. Não necessariamente que há teólogos e teólogos, não teólogo no sentido de ter um conhecimento de Theos, um conhecimento de Deus, mas apenas ser um mero imitador, ser um mero comentador de outros teólogos. E ter conhecimento, por conhecimento, ter informações, o que, como eu falei, você pode adquirir em livros, isso não te dá necessariamente, não te coloca necessariamente em contato com Deus. Então, existem muitos que têm conhecimento sobre Deus, sobre as obras de Deus, mas que não têm conhecimento de Deus. E, infelizmente, até muitos líderes, até muitos pastores, professores, ditos mestres, como era o caso de Nicodemos, que têm conhecimento teológico, intelectual, muito grande, mas que não conhecem a Deus. Porque o conhecimento de Deus, ele é revelado, ele é transmitido pelo próprio Deus. Uma coisa é eu me aproximar do estudo das Escrituras para conhecer Deus. Outra coisa é eu me aproximar desse estudo para adquirir conhecimentos, para me comportar religiosamente como um mestre, como alguém que detém o poder, que detém o capital cultural, etc, etc. Mas tudo isso sem o conhecimento do Deus da Bíblia, isso não te faz alguém próximo de Deus, isso não te faz um novo, um nascido de novo. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemo. Nicodemo, mas você tem tanto conhecimento da lei, você é um mestre em Israel, mas você não conhece a Deus. Então tenha muito cuidado. O teu conhecimento, ele vai além do conhecimento teológico. O teu conhecimento é um conhecimento que também te leva a conhecer Deus. É necessário que você pense nisso. Porque uma vez que alguém conhece Deus, e esse conhecimento de Deus, à luz do que Jesus está ensinando para Nicodemos, é um conhecimento de deixar-se levado pelo Espírito Santo. Então, alguém que conhece Deus, as suas atitudes são atitudes que manifestam o sopro do Espírito. São atitudes que apontam para alguém que está sendo dirigido por Deus, porque o texto não diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Alguém que tem conhecimento de Deus vê a igreja como uma obra de Deus. Trata a igreja, por exemplo, não como sua, mas trata a igreja como o corpo de Cristo. Cuida, se gasta pela igreja, zela, ama. Deixa que Deus de fato o conduza na direção do Espírito Santo. Então é necessário que nós entendamos isso. Então era esse tipo de conhecimento que Nicodemos não tinha e que Jesus está dizendo, olha, tu és um mestre em Israel e não sabe dessas coisas, Nicodemos. Aí o verso 11. Na verdade, ele repete novamente,
mostrando a seriedade, a urgência do que ele falava. Na verdade, aí já é a terceira vez que ele faz isso, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então aqui é interessante, porque Jesus está dizendo, olha, o meu ensinamento, e aqui a ideia do nós aqui, ele se coloca, tem aqui, contempla a própria obra de Jesus, a própria obra dos discípulos de Jesus, a própria obra de Deus entre os homens, quando Jesus diz, olha, na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, nós estamos falando de coisas que nós entendemos. Eu saí do Pai, eu sei do que estou falando. Eu digo em nome do Pai. Então eu falo do que eu sei, do que eu vejo, do que eu testifico. Então meu testemunho é verdadeiro, mas vocês não aceitam meu testemunho. Aí verso 12. Se eu vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Aí Jesus aqui faz um paralelo. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, aí ele fala exatamente dentro de todo o contexto. Ele fala do seu próprio ministério, da sua própria experiência entre os homens. Aqui ele traz elementos assim, mostrando daquilo do dia a dia do seu ministério. É o próprio Jesus se humanizando para ser entendido pelo homem, tornando-se homem, para ser palpável, Deus palpável. E o homem não entendia a proposta de todo o ministério, de tudo aquilo que Jesus tratava com o homem no dia a dia. E aqui ele traz o exemplo do próprio nascimento, mostrando a diferença do nascimento físico para o nascimento espiritual. Ele coloca, se vos falamos de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Como entendereis as coisas espirituais, se mesmo das coisas materiais do dia a dia vocês não conseguem compreender? Aí o verso 13 eu acho muito importante, quando ele diz o seguinte, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. Que é algo muito, muito, muito significativo, porque Jesus está dizendo, olha, ninguém subiu a Deus. Nenhum homem, nenhuma carne chegou aos céus. Tão somente aquele que desceu dos céus, que é o Filho do Homem que está nos céus. Ou seja, Deus está nos céus, Jesus, como Filho do Homem, desceu dos céus, mas ao mesmo tempo ele está nos céus enquanto Deus. Então Jesus aqui ele mostra aqui a sua natureza divina, mostrando que somente no céu, só Deus está nos céus, mostrando que ele veio dos céus, mas que ele não deixou de estar nos céus enquanto Deus, e é por isso que ele conhece o que ele está falando. Ele conhece a Deus porque ele saiu de Deus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, e esse Filho, ele está nos céus, porque em momento algum Jesus deixou, enquanto Deus, de estar nos céus. É emblemático, sim, mas alguém pode pensar assim, não, quando Jesus se tornou carne, o céu ficou vazio. Ficou vazio lá o lugar de Jesus no céu? Não, o céu não ficou vazio. Jesus se tornou homem, mas nunca deixou de ser Deus. O céu não se tornou vazio. Porque Jesus, em momento algum, a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória, mas ele não se despiu da sua divindade. Ele nunca deixou de ser Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então nós temos exatamente aqui o que o texto nos apresenta. Somente Jesus é quem subiu aos céus, desceu dos céus e que está nos céus. E o verso 14 é muito interessante, porque aqui Jesus ele retoma, aqui faz menção de um episódio lá de Número, capítulo 21, verso 8 a 9, quando o povo ele havia se rebelado contra Deus, pecado contra Deus. A Bíblia diz que o povo falou mal de Deus, contra Deus e contra Moisés, e dentro daquele episódio a Bíblia diz que Deus, como punição,
mandou várias serpentes que saíam, no caso, picando o povo, e muitos morreram daquela praga. Em meio àquela mortandade, a Bíblia nos apresenta que o povo se arrependeu, buscou em Deus o perdão, clamou a Moisés que eles haviam pecado contra Deus para que aquele mal fosse retirado do meio deles. E aí Deus dá a ordem a Moisés que ele faça uma serpente ardente, uma serpente de bronze, metal, e aquela serpente de bronze ela seria levantada, e todo aquele que fosse picado por uma serpente, uma daquelas serpentes, quando eles olhassem para aquela serpente, eles seriam, no caso, curados, eles não morreriam. E aí Jesus, ele mostra que aquela serpente era exatamente, ela apontava, era um símbolo apontando para o que aconteceria com Jesus, que seria levantado para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, da mesma forma como aqueles israelitas, eles olhavam para a serpente e eles eram livres da morte, aqueles que olharem para Jesus no Calvário, que aceitarem ou forem alcançados pelo sacrifício de Cristo, serão livres da condenação eterna. Então é isso que nos diz aí o verso de número 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Jesus, ele já prenunciando o que aconteceria com ele. Olha, Nicodemos, assim como Moisés lá no deserto levantou uma serpente para que o povo não continuasse morrendo, eu serei levantado sobre a terra, serei levantado no madeiro, para que todo aquele que olhar para mim, que se aproximar de mim, que crê no meu sacrifício, ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí, verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem um texto clássico da Bíblia, que é tido como o coração da Bíblia, o coração da nova aliança, que é João 3,16, que nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Daí o amor tal. O que é o amor tal? É um amor inexplicável. Por que Deus nos amou? Porque merecíamos? Porque tínhamos algo para oferecer para Ele? Não. A Bíblia diz que Deus nos amou em Cristo, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus é um amor tal, um amor inexplicável, um amor que não tem explicação. Por que Deus nos amou? Porque Ele amou. Simplesmente, Ele nos amou porque Deus é amor. Então o texto nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. Ele apresenta aí a experiência da serpente levantada no deserto para que aqueles que olhassem para a serpente fossem curados, não morressem. E ele diz que ele, o Filho do Homem, seria levantado sobre a terra, e ele se apresenta exatamente como esse que desceu dos céus. E é bem interessante, porque no versículo 13, ele diz que ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem. Não é isso? Ninguém desceu do céu a não ser o Filho do Homem. E agora ele diz que o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, seria levantado. E agora aqui no verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, próprio Deus se dando à humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa foi a leitura bíblica em classe. Eu irei agora apresentar assim, os pontos da lição. Já aprofundei aí, ou melhor, apresentei aí minimamente a leitura bíblica em classe. Vamos ver o que a lição aqui nos apresenta o comentarista. Introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Ou seja, nós estamos caminhando enquanto igreja para alcançarmos a estatura de varão perfeito, que é a estatura de Cristo. Ou seja, Cristo, ele tem em si a plenitude de Deus, e em Cristo nós alcançaremos essa plenitude em Cristo. Ou seja, Deus, ele é pleno,
Jesus, como homem, ele foi perfeito, ele atingiu a plenitude, ou ele em tudo foi perfeito, e em Cristo nós desenvolvemos a estatura, a plenitude de Deus através de Cristo Jesus. Isso é muito significativo. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, no caso, no último Adão, que é Jesus Cristo. Então, o ideal que Deus estabeleceu para o homem no Éden, ele pecou, mas isso aí foi recuperado em Cristo Jesus, e em Cristo nós podemos alcançar o ideal divino para a nossa vida. Nessa última lição do trimestre, como nós falamos, vamos estudar exatamente essa ideia do novo nascimento, da justificação e a nova vida em Cristo Jesus. O primeiro tópico da lição nos apresenta o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito, como nós já mencionamos. Nascimento nascido não do sangue nem da carne, é o primeiro ponto, o subtópico desse primeiro tópico. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo, ou seja, no texto introdutório aí do livro do Evangelho, do apóstolo João, nos diz o seguinte, aqui comentarista: no prólogo de seu Evangelho, o apóstolo João afiança que o homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Então, o homem ele é uma criação espiritual, não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Então, o homem ele é gerado, como lá no livro de João, logo no início do livro de João. Interessante essa afirmação, João capítulo 1, louvado seja o nome de Jesus para sempre. João, primeiro verso de número 12 e o verso 13, 12 e 13, nos apresenta: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam quem? Jesus, o verbo encarnado, que é dito no versículo 1. Aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então aqui João, no prólogo do seu livro, nessa parte, nesse texto introdutório, já nos apresenta que o novo nascimento é o nascimento do Espírito. Não é gerado pelo sangue nem pela carne, mas é uma geração espiritual. Então, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos permanecer ou renascer para Deus através dos méritos de Jesus Cristo, o último Adão. Louvado seja o nome de Jesus. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo. O maior milagre no ser humano é exatamente a atuação do Espírito Santo na vida do homem. É o maior milagre que o homem pode receber, maior do que a cura, maior do que, no caso, qualquer bem material. É exatamente a experiência do Espírito Santo no coração do homem. Então, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, ou seja, uma nova criação, uma nova geração, a comunhão plena com o Pai Celeste. O homem, essa comunhão havia sido rompida por causa do pecado, e agora com o novo nascimento, essa comunhão ela é restabelecida com Deus, que o próprio Jesus nos livra da ira, nos livra de Deus. O nosso maior problema não é com o pecado, nosso maior problema não é com Satanás, o nosso maior problema era com Deus, que nós nos tornamos inimigos de Deus, alvos da ira de Deus, e Jesus é o Deus que veio nos livrar do próprio Deus, da ira do próprio Deus, e nos tornando alvo do seu amor. Subtópico 2, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, a maior bem-aventurança, o maior bem. A maior felicidade que o homem pode alcançar é se tornar uma nova criatura. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí nós temos o subtópico 3, que é nascido da água. Nós já fizemos algumas observações, vamos ver o que o comentarista aqui apresenta. Nascido da água. O batismo em água da água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Aqui ele já faz uma ligação desse nascido da água com o batismo nas águas, mas fazendo essa observação que ele só tem valor se recebido pela fé, se for um símbolo, na verdade, de uma nova vida, não o batismo em si, mas ele aponta, o batismo tem que ser um testemunho daquilo que já aconteceu anteriormente. Então, nesse sentido, esse batismo das águas, como um testemunho de uma lavagem interior, sim, ele pode ser representado como esse novo nascimento, como esse nascer da água. Se devidamente observarmos, simboliza, no caso o batismo nas águas, segundo aqui o comentarista, não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, mas também um renascimento espiritual daquele que o recebe como Senhor e Salvador. Dessa forma, cumpre-se o que cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Muito importante esse texto. Quando Paulo ele nos apresenta que nós somos lavados, regenerados pelo Espírito Santo, isso só vem fortalecer a linha de pensamento de que esse ser gerado, no caso, esse nascer da água, é também uma referência, né, isso, um sinônimo do nascimento do Espírito Santo. Isso é muito importante nós observarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que nós entendamos o que Deus ele nos fala através da sua palavra. Aqui em Tito, por exemplo, no capítulo 3, verso 5, diz o seguinte: não por obra de justiça praticada por nós mesmos, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então nos mostra que essa água que nos lava, ela também é o próprio Espírito Santo. Então nascer da água é nascer do Espírito, é ser regenerado, é ser lavado pelo Espírito, que manifesta na sua palavra, que no caso aí é simbolizado no batismo, mas tudo é uma obra do Espírito Santo, louvado seja Deus. E aí o subtópico 4, nascido do Espírito Santo, que toda obra é do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Isso aqui é muito interessante. É necessário que nós entendamos que religião não regenera ninguém. Nem um credo religioso regenera o homem. Mais bem comportada, moral, eticamente, seja uma religião, ela não tem poder para transformar ninguém. A regeneração é uma obra do Espírito Santo no coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então é Ele quem opera o novo nascimento, Ele quem é o Espírito Santo. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, que é a ideia do vento, sopra, não é isso? Onde quer, ouve-se sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Ou seja, não há uma explicação humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí uma conversão genuína. Ou seja, a verdadeira conversão é somente através dessa experiência do novo nascimento, dessa atuação do Espírito Santo na vida do homem. Aí o segundo tópico da lição nos apresenta a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé. Então, Cristo, ele nos salvou, nós somos justificados, né, isso, através do sacrifício de Cristo. Então, Cristo morreu para a nossa justificação, para pagar o preço, e ele ressuscitou para a nossa santificação, para a nossa regeneração. Então, Cristo, ele nos perdoa e ele ressuscita para pagar o preço pela nossa redenção. Aí no primeiro subtópico, desse ponto nos apresenta a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Isso aqui é muito interessante.
as nossas obras, elas não nos justificam diante de Deus. Por mais que tenhamos boas obras, nós temos que entender que nós não somos justificados pelas nossas obras. É tudo pelo mérito de Cristo. Aliás, as nossas obras, elas são consideradas como trapos de imundícias. Nossas obras, isso aqui é muito interessante, o que a Bíblia nos apresenta quanto aos nossos méritos, quanto às nossas obras, que elas são consideradas como um trapo de imundícia. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque nós temos que entender, aí, por exemplo, em Isaías 64, verso de número 6, diz o seguinte: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebentam. E aí eu chamo a atenção quando diz que todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? O trapo de imundícia aqui é uma referência exatamente àqueles panos que a mulher, no caso, na antiguidade, dentro desse contexto aqui judaico, falando mais especificamente, a mulher, quando do período da menstruação, ela, naquela época não tinha os absorventes como nós temos hoje, ela colocava-se esses panos e se assentavam sobre esses panos, que ali jorrava o seu sangue. E ali, aquilo ali era um trapo que depois era, no caso, descartado, queimado e jogado fora. Então aquilo ali era exatamente um trapo de imundícia, que é o absorvente, vamos dizer, daquela época, daquele contexto. E a Bíblia diz que a nossa justiça é como esse trapo de imundícia. Então nós temos que entender que é inútil, como nos diz aqui o subtópico, a inutilidade da justiça humana. A nossa justiça, ela é inútil diante de Deus. Nós somos justificados por Cristo. Então Cristo, ele morreu pelo perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, como nos diz a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. A partir desse processo da justificação, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Ou seja, agora ele passa a ter um novo status perante Deus, exatamente porque ele é justificado em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico 2 nos apresenta a maravilhosa doutrina da justificação. O pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede a esse pecador mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do homem. Olha que interessante. Aí 1 Coríntios, capítulo 6, vamos ver o que nós temos aí. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 11, nos diz o seguinte, 1 Coríntios 6, verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então, em Jesus, nós ocupamos uma nova posição. Cristo agora ele nos dá um novo status, uma nova posição, porque ele nos coloca em um novo patamar através da sua morte e da sua ressurreição. Como já falei, ele morre para nos perdoar e ele ressuscita para nos justificar. Por que isso é importante? Porque se Cristo apenas morresse, nós diríamos, não, nós recebemos o perdão. Mas cadê a prova de que a obra foi completa? Então Jesus ele morre para nos perdoar, mas ele ressuscita para nos justificar diante dos homens? Não, para nos justificar diante de Deus. Então, quando a Bíblia diz que nós temos um advogado para com Deus, é porque diante de Deus nós temos alguém, como falei a princípio, a Bíblia diz que nós nos tornamos alvos da ira de Deus. Nosso problema era com Deus. Não bastava Jesus morrer. Como o apóstolo Paulo diz que se não houvesse ressurreição, toda a nossa fé, a pregação seria vã. Então não bastava Jesus morrer pelos nossos pecados. Era necessário que ele ressuscitasse para nos justificar, para se colocar diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico
3, que eu acho fantástico, o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Ou seja, de agora em diante é um justo aos olhos de Deus, mas um justo aos olhos de Deus pelos seus méritos, não. O homem ele se torna justo aos olhos de Deus pelos méritos de Cristo. Eu sempre costumo de colocar essa metáfora aqui, claro, é só uma metáfora, que Jesus é os óculos de Deus para enxergar o homem. Ou seja, Deus nos vê através de Jesus. Por quê? Porque jamais Deus poderia nos contemplar diretamente, uma vez que nós pecamos contra Deus e nos tornamos alvos da ira de Deus. Jesus ele vem nos livrar exatamente da ira de Deus. Quando o texto diz aqui, em relação ao novo homem, ele é justo, e a partir da conversão o pecador passa a ser visto por Deus como justo, não é pelos nossos méritos, é porque por meio de Cristo Jesus, nós nos tornamos justos diante de Deus. Agora é interessante que nós nunca venhamos a esquecer que o mérito não é nosso. Isso é muito importante, porque nós podemos nos envaidecer e achar que nós somos alguma coisa por nós mesmos. E eu acho interessante que o próprio Jesus ele já alertava que nós não deveríamos, no caso, nos envaidecer. A própria palavra de Deus nos alertava quanto a isso, porque se não foram poupados os galhos legítimos, imagine nós que fomos enxertados na oliveira que é Cristo. Então é necessário que nós entendamos que o que nos valoriza é Jesus. Deus nos olha através de Jesus. Daí, como a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, porque ninguém pode chegar a Deus se não passar por Jesus. E nós temos que ter consciência, porque muitos têm passado pela religião, mas não necessariamente passado por Cristo. Repito, religião não gera novo nascimento. Se você se tornou um religioso, um frequentador de igreja, e você ainda não experimentou o novo nascimento, você continua inimigo de Deus, alvo da ira de Deus. Deus, ele só nos enxerga através de Jesus Cristo. É o próprio Jesus diz, eu neles e eles em mim. E o próprio Jesus diz que sem mim nada podeis fazer, como está no livro de João, capítulo 15, se não me engano. Então é necessário que nós entendamos. É Cristo quem opera a salvação, e para permanecermos salvos, nós temos que permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é exatamente ser guiado pelo vento do Espírito. Nunca esqueça disso. Se em dado momento você não está sendo guiado por Deus, você não está em Deus, você não nasceu de novo. É necessário permanecer em Deus. Aí no livro de João, 1 João 3,7, nos apresenta, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mostrando exatamente a necessidade de que nós em Cristo possamos viver para por Deus sermos vistos como justos. Louvado seja o nome do Senhor. Haja visto o que houve com o ladrão lá na cruz. Ele creu no sacrifício de Jesus Cristo. E ele, quando ele pede ao Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi justificado, perdoado pelos méritos de Cristo. E aí o último tópico da lição, nós vimos aí o primeiro tópico da lição, recapitulando, o primeiro tópico nos apresenta o novo nascimento, ou o nascimento do novo homem. O tópico 3, a justificação do homem, e agora a santificação do homem. A lição aqui ela contempla dois momentos do processo da salvação, que é exatamente a ideia da regeneração, que é o novo nascimento,
que é uma consequência do arrependimento, etc., novo nascimento. Ela nos apresenta aqui a justificação, que é essa nova posição, e agora a santificação, que é a santificação do homem. Falando aqui em poucas palavras de lermos o comentário da lição. Deus, ele nos coloca na posição de justo através de Cristo Jesus, para que nós, através do processo de santificação, nos tornemos de fato justos. Então Deus, em Cristo, nos coloca na posição, é uma posição, para que através da obra contínua do Espírito Santo em nossa vida, como o vento de Deus, pelo processo da santificação, nos tornemos de fato justos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, o terceiro tópico e último tópico. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Ou seja, nós somos conduzidos durante toda a nossa vida a alcançarmos a estatura de varão perfeito enquanto corpo, enquanto igreja de Cristo. E a Bíblia diz que quando da vida do Senhor, aquilo que é mortal, que é o nosso corpo, vai se revestir da imortalidade, aquilo que é corrupto, que é a nossa alma, o nosso espírito, segundo algumas leituras, ele vai se revestir da incorruptibilidade. Ou seja, Deus, em Cristo Jesus, ele completará, quando da sua vinda, aquilo que nós estiver faltando. A santificação, primeiro subtópico, a santificação como um posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como um justo, mas também como um santo. Aí santo no sentido de ter sido separado, dedicado para Deus, mas isso só no aspecto posicional. É necessário que de fato ele desenvolva a santidade na sua vida. Então, ele é visto, no caso, apenas, não só como justo, mas apenas como santo. Ele é visto, no caso, diante de Deus, pela igreja, como Paulo coloca, os santos que estão em tal localidade. Paulo sempre abordava isso, essa posição que os cristãos, então, eles experimentavam. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, ele é santo, embora esteja ainda em um processo de santificação. Então, essa posição de santo diz mais respeito à nossa justificação também. Mas, posicionalmente, nós estamos separados para Deus, podemos dizer assim. Mas é necessário que nós entendamos que no processo da santificação, dois requisitos são básicos. É a separação e para que fomos separados, que é a ideia da dedicação. Eu fui separado, mas fui separado para. Aí vem a questão da dedicação, que é vivenciar essa santificação. Subtópico 2, a santificação como um processo, agora que é o vivenciar a santificação. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o terá que submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus, que é o varão perfeito. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, ou seja, não existe santificação sem a palavra. Alguém que diz que está se tornando santo, porque está vestindo diferente, está andando diferente, está indo em lugares diferentes, está se alimentando diferente, isso é mera religiosidade. A santificação é uma obra do Espírito, por meio da palavra de Deus, e é uma obra de dentro para fora. A fé vem pelo ouvir a palavra, entra no homem, desenvolve a fé e o homem é regenerado pela palavra, que é o elemento, o veículo de atuação do Espírito Santo. Então é necessário que nós entendamos a verdadeira santificação, a verdadeira transformação, obra do Espírito, por meio da sua palavra, seja ela falada, escrita, seja por meio da própria influência ou da própria atuação do Espírito Santo no espírito do homem, mas essa é uma obra feita de dentro para fora. É um nascer de novo, é o de dentro para fora. Então, na santificação do novo homem, a palavra de Deus ela é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, que é o que? A perfeição, a santidade, para que em tudo sejamos a imagem e a semelhança de Deus, que nós vamos sendo formados, gerados através da palavra, da atuação do Espírito Santo. E o último subtópico,
A santificação é a vontade de Deus no homem. Isso aqui é importantíssimo. Hebreus 12, verso 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá a Deus. Então a santificação, essa é a vontade de Deus, é um requisito de Deus para que o homem possa ver Deus, para que o homem possa alcançar a vida eterna. Lembrando que é um processo também operado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Então o novo homem é impossível sem o processo da santificação. Não existe novo homem sem santificação. Não há novo nascimento sem a santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Essa é a vontade suprema de Deus para a nossa vida, que é a santificação. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, nós não podemos negligenciar uma vida de santidade. Isso não é opção. Viver uma vida, lutar pelo ideal de santidade, mesmo a despeito das nossas falhas, mas o nosso alvo deve ser viver uma vida santa. Isso não é uma opção, é uma condição. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, diz o seguinte. O capítulo 4, nós temos aqui a questão de ensinamentos aqui de Paulo aos Tessalonicenses. E no verso 3 do capítulo 4, ele diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Paulo dando ensinamento quanto ao pecado da prostituição, mostrando para os irmãos que a vontade de Deus era a santificação do homem. E fazendo parte dessa santificação, dentro daquele contexto, que eles pudessem se abster da prostituição. Portanto, essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós vivamos uma vida de santidade. Mas, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. E aí aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância ou insistência a urgência da doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste, como nos diz Apocalipse 21, versículos de número 8. Finalmente, a introdução da nossa lição nos apresenta: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus para aqueles que são alcançados pelo próprio Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos disso. Olha que coisa maravilhosa. Aqui João diz: amado, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não foi manifesto o que nós seremos. Mas sabemos que quando ele se manifestar, como nós seremos? Seremos semelhantes a ele, a Cristo, a Deus. Seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Assim como Jesus nós o veremos. Que essa promessa, que ela possa encher o nosso coração de esperança e de comprometimento com Deus e com uma vida de santidade. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. É nessa bem-aventurança, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos oriente, que nós possamos entender. Nós somos instruídos por Deus no decorrer dessa lição, que nos apresentou a questão da raça humana, a origem, a queda, mas também a redenção do homem em Cristo Jesus. E que você possa entender que você, enquanto novo homem,
você tem o alvo de viver uma vida diante de Deus. E se você ainda não foi alcançado por Deus, ainda está na vida de pecado, Jesus também morreu pelo seu pecado. Como nós lemos, Jesus, Deus em Cristo, amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, que se abra para Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, que Deus continue te dando graça, te guardando, te protegendo nesse mundo tão mal, dentro desse contexto que nós estamos vivendo aí de peste, de ameaças. Que Deus nos guarde, que estejamos firmes no Senhor. E na próxima semana já estaremos aí com um comentário de uma nova lição. Nós estaremos comentando, será a lição do segundo trimestre aí da CPAD de 2020, vai falar sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Uma lição que promete, uma lição maravilhosa. Eu espero que você continue nos acompanhando, que nós também sejamos edificados com essa nova lição. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, oreis por mim, pela minha família, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.